Vou começar a gravar. Está gravando, então, Tá oficialmente, gravando. o meu muito boa noite, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Na edição do mês de abril, do Terças de BIM, um projeto que começou lá em 2017, dentro do EasyTech, um projeto que nasceu de um bate-papo, e nós tivemos, eu e a Meire Garcia, e aí a gente queria muito, numa época que não tinha esse espaço, a gente queria um espaço para falar de BIM. E aí vamos fazer umas reuniões, que dia, de segunda não, de quarta tem jogo, quinta e sexta não, então sobrou a terça-feira. Então, esse projeto começou dentro do EasyTech, que era um instituto de tecnologia que era mantido pelo Sindicato dos Engenheiros, teve uma vida muito breve, de 2 anos. Lá dentro foi desenvolvida uma pós-graduação que teve a concepção e a coordenação da professora Regina Ruschel. A gente conseguiu formar uma turma, eu tive o privilégio de fazer parte do corpo docente desse curso de pós-graduação. Aí depois a gente perdeu a casa, e aí a gente virou um projeto meio itinerante, e fomos para algumas associações, em algumas faculdades, até que fizemos 6 meses no Instituto de Engenharia, em 2019, o primeiro semestre. Depois, no segundo semestre, fomos para o Sindicato dos Engenheiros, né? Ficamos mais 6 meses, e aí veio a pandemia, né? A gente tinha uma série de projetos, já uma série de coisas semi-organizadas, veio a pandemia, e aí a Meire foi tocar outros projetos, né? E aí eu fiquei um pouco perdida. Aí eu falei, bom, vamos fazer, então, uma versão online e vamos ver o que acontece, né? E acabou que deu super certo, né? A gente estava num momento que a gente precisava, né? Por motivos óbvios, né? Fazer alguma coisa, então a gente também fez alguma coisa, né? Online, ao vivo, numa pandemia perto de você, que era o mote que eu usava na ocasião, né? Ficamos, então, 2 anos de pandemia, tive alguns hiatos, porque é complicado produzir toda semana, procurar as pessoas, compatibilizar a agenda, fazer divulgação, mas deu super certo. Aí virou um podcast por um período, aí eu fiquei um tempo, estava com muito trabalho, e aí, então, esse ano, em formato ao vivo, online, do mesmo modo, e aí, com já algum tempo com as gravações no canal e também com a versão podcast, né? Sempre bem de qualidade, em qualquer dia e qualquer hora perto de vocês. Então, hoje, a nossa edição de abril, tenho o privilégio de receber a Natália Lima. Não a conhecia, eu conheci ela rapidamente. Na verdade, eu vi a Natália na FEICOM, que estava uma loucura, todo mundo em volta dela, todo mundo em volta de todo mundo, na verdade. E aí eu acabei perdendo ela de vista, né? Aí eu falei, eu quero conhecer essa moça. Falei, você passa o meu telefone, eu quero levar ela no Terças, né? Porque eu vejo o trabalho desses meninos, dessas meninas, e é um trabalho muito interessante. E eu queria convidá-la para vir falar desse projeto, né? E, por sorte, ela topou, né? Por sorte, ela topou. Então, agradeço imensamente a Natália por estar conosco aqui. Então, a palestra, então, é sua. Conte para a gente quem é a Natália. Eu ia te apresentar, mas vou deixar para você isso. Quem é a Natália, o que é o BIM Mentor, como é que vocês trabalham, que ideia é essa, né? Conta para a gente aí esse trabalho tão bacana que vocês estão desenvolvendo, né? Muito bem-vinda e muito obrigada, viu? Obrigada. Só vou fazer um ponto aqui, gente, que estava difícil, era chegar na Rosângela, de tanta gente que tinha em volta dela ali do PEICOM.
Comigo não estava assim, não. Eu falei, não, uma hora eu procuro ela, e acabou que realmente a gente se desencontrou ali e não conseguiu conversar, nem se conhecer, né? Vamos dizer assim. É uma honra estar aqui, não tenho dúvidas de por que não topar. Eu até, quando você falou comigo, eu estava na fila do embarque, e o moço, você tem que entrar no avião. Eu falei, de jeito nenhum, eu preciso dar uma resposta aqui. Falei, espera aí que eu estou conversando com uma pessoa importante, eu já vou entrar no avião. E aí acabamos, conseguiu, deu tudo certo, né? Graças a Deus estamos Sim, aqui. Mas vou me apresentar. Eu peço desculpa um pouco da minha garganta, que eu peguei uma gripe esse final de semana, conversei com o pessoal que estava aqui antes. Eu sou engenheira civil, sou filha de engenheira também, tá? Fui criada aí dentro de obra, dentro de DENIT, então esse mundo da engenharia, da arquitetura é algo que não teve como eu fugir, tá no sangue. Eu até teve uma época, eu quase fui colega ali do nosso amigo do ITA, não, é do ITA, né? Que ele está aqui presente, cheguei a passar lá também, mas acabei que eu não fiz ali engenharia aeronáutica, eu não tive como fugir, fui para civil mesmo, e estou aqui feliz da vida na engenharia civil. E eu vi que, na verdade, mais eu gosto muito de participar desses reuniões, mais como um bate-papo mesmo, eu acho que eu tenho mais a aprender do que ensinar, tem grandes nomes aqui, né? Eu gosto muito de ouvir o público que sempre está aqui comigo. Acredito que alguns aqui nunca ouviram falar da Vimento, ou está tendo o primeiro contato comigo também. E eu gosto de trazer uma historinha de como que isso tudo começou até virar essa startup que é hoje, né? As pessoas sempre me perguntam, né? Falar, como que a Bimento aconteceu? O que que a Bimento faz? Vocês trabalham com o quê? Vocês dão curso? E eu não gosto desse diálogo de falar, vocês dão curso. Eu falo, a gente não dá curso. A gente gera experiência, transformação e educação. Curso você tem de graça no YouTube. Isso que a gente oferece não tem, não. Então, eu sempre gosto de trazer isso daí. Eu tive uma experiência muito legal com alguns alunos há uns tempo atrás de engenharia civil que me procuraram, querendo ser mentorados por mim, né? Querendo entender como que esse mercado funcionava, como que estava a questão de contratação de engenheiros, e isso foi um gatilho muito legal. Eu falei, poxa, eu trabalho com BIM, sou especialista em BIM, já fiz vários cursos, Zigurati, entre outros. Eu falei, caramba, não tem ninguém formando esses estudantes para o mercado de trabalho, né? Eu acho que todo mundo lembra aqui o desespero que foi quando saiu da faculdade, pelo menos eu tive essa experiência. Então, se você foi assim, Rosângela, tipo, o que que eu vou fazer da vida agora? Como é que eu faço um currículo? Como que eu chamo atenção, né? Hoje eu gosto de falar que as exigências que estão sendo feitas para os estagiários eram feitas para mim quando eu saí da faculdade, para a gente ver o quanto que o mercado ele está cada vez mais exigente, ele está cada vez exigindo novas habilidades dos profissionais e o BIM é uma delas que tem uma escassez absurda no mercado de trabalho. Eu não sei se aqui tem contratante, dentro de uns participantes aqui, são contratantes de empresa, acredito que deve ter algum. tem prefeitura, Nós somos contratantes, né? Você tem muita dificuldade de encontrar profissionais com BIM? Não, na verdade, nós contratamos o Empresa, né? projeto, né? É licitação, né? Licitação. E Isso. rapidamente tivemos duas experiências. A primeira, que na licitação, na minha opinião, não apareceu o número de empresas que eu achei que deveria aparecer, certo? Uhum, Mas isso é uma questão muito pessoal. claro. Apareceram os consórcios, a licitação correu normal, tudo bem. E a segunda constatação que a gente tem visto ao longo de todas as conversas, né, nos diversos grupos, é que a gente está aprendendo junto. Sim, Isso, né, tem os dois lados, tem riscos, mas normal. então, né, agora o que eu tenho ouvido falar, e você também nos grupos aí deve ter percebido, tem muita gente contratando profissional para trabalhar com BIM. Tem. Toda semana aparece a vaga de engenheiro civil, de arquiteto, de engenheiro mecânico, não sei o quê. Estamos contratando, né? Então, isso é uma realidade. Até para os estágios também.
Sim, sim, eu mando, né, para o pessoal do grupo lá da prefeitura, às vezes estágio, as pessoas conhecem, tem um marido, né, mulher, filho, cunhado, vizinho, né? Então eu sou um espalhador, eu sou um ventilador. Caiu no meu grupo, eu espalho imediatamente, qualquer hora, qualquer dia. Então, é assim, a gente contrata projetos, o pessoal, lógico, tem gente, né, numa maturidade um pouquinho diferente do que os outros, Claro. e agora já estamos preparando uma nova licitação, que ainda não tivemos autorização para lançar, né, uma série de questões aí políticas também, né? Mas eu acho que o mercado, como você falou, está carente de profissionais habilitados. Eu digo isso com frequência, né? A Isso. pessoa não basta dizer eu conheço o BIM. Não, tem que ser habilitado, tem que ser, Tem que né? comprovar. Então, o comprovar hoje ainda está discutível no CREA e O no que que é o CAL, né? comprovar, né? Eu sou do tempo que eu não preciso mostrar minha carteira profissional para dizer que eu sou engenheiro, né? Eu preciso Aham, mostrar fazendo, né? Só que exato. não dá para fazer test drive de tudo, né? Não, não Então, dá. é um voo meio cego, mas, enfim. Aqui nas redes sociais da Bimentor, a gente faz muita divulgação de oportunidade, mas é voltado para estágio, porque Ah, o tá. nosso Isso é público é bom. estudante. Então, a Isso é gente bom. sempre recebe, eu estou com vaga de estágio aqui para estudante que sabe BIM. A gente já vai lá e direciona, ou até mesmo indica alguém, fala Sim, assim, olha, eu sim, tenho essa pessoa aqui, ele fez o curso, ele sabe, é um bom aluno, pode contratar, que você está contratando alguém que realmente vai saber trabalhar comigo. com A gente certeza. faz esse trabalho aqui. Aí, voltando um pouquinho à história que eu estava contando, né, de como que surgiu o Abimento, e eu conversando com esses estudantes que sequer ouviram falar de BIM, infelizmente hoje, não é todas as faculdades que conseguem, ou instituições de ensino que conseguem levar o ensino do BIM, mas um ponto importante não é que elas não querem, é porque realmente não existe, assim, profissionais que saibam do BIM e que ainda por cima querem dar aula. Né? Então, assim, a gente já corta ali os 75% dos profissionais do mercado que querem dar aula, que a gente sabe que realmente dar aula é uma paixão, ou você ama ou você não gosta, né? E é muito bom porque você vê os seus alunos crescendo. Rosângela deve ter passado por isso, entre outras pessoas aqui, é gratificante, né? Você vê os seus alunos tendo nome no mercado e tudo mais. E aí foi onde eu comecei a estudar esse mercado. O Abimento surgiu mesmo, foi ano passado, mas eu fiz um ano de planejamento dessa startup para realmente a gente ter certeza em qual mercado a gente estava pisando. Então, eu fui estudar esse cenário ali para os estudantes e eu cheguei a números que eu não sei nem se vocês têm esse conhecimento, que me assustou e que eu trouxe até números atuais. Por exemplo, a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo divulgou que ano passado eram mais de 80 mil estudantes só de arquitetura. São mais de 700 faculdades de arquitetura, né? Vamos para estudante de engenharia, esse número ele quase duplica, ele vai para 154 mil estudantes de engenharia civil. Então, assim, quando eu olhei esse mercado, eu falei, caramba, peraí, é tanto aluno assim que não está tendo acesso a essas mudanças tecnológicas, acesso à metodologia BIM, para eles conseguirem ter um posicionamento de mercado de trabalho. Porque, claro, a gente entra na faculdade cheio de sonhos, né? Todo mundo que entra na faculdade deseja ter uma carreira de sucesso, deseja ter o primeiro emprego, e a gente sabe quão difícil é quando você sai de uma faculdade. Muitos não conseguem sequer uma oportunidade de estágio, né? Ou às vezes vai estagiar de graça porque quer a experiência. Eu passei por isso, eu tenho certeza que eu não sou a única aqui. O quão difícil é você se posicionar no mercado de trabalho. Então, eu comecei a olhar para esse cenário e pensar, poxa, alguém precisa facilitar o acesso a essa educação do BIM para os alunos, trazer eles para os eventos, conectar eles às empresas, facilitar o posicionamento deles de mercado para que eles sejam realmente profissional que o mercado de trabalho tanto está em busca. Eu toda semana recebo mensagem de contratantes de empresas falando assim: você tem algum profissional para indicar? Tenho certeza que não só eu, a Célia já deve ter passado por isso, a Rosângela já deve ter passado por isso. A gente sempre recebe aquela mensagem de alguém querendo uma indicação.
Então, o foco da Bimenta é exatamente trazer esse estudante para conseguir preencher essa vaga, mas não só preencher essa vaga, ele ser qualificado para atender essa demanda de mercado, que hoje é escassa, né? Só para vocês terem uma ideia, que eu peguei o dado da ABRES, não sei se vocês conhecem, essa é a Associação Brasileira de Estágio que tem aqui no Brasil. Eles liberaram as taxas de estágios de 10 principais cursos, eu não tenho esse dado da arquitetura, porque eles não liberaram, mas na engenharia, apenas 5,1% dos estudantes têm estágio. É muito, assim, baixo a quantidade de oportunidade que a gente tem. E não é muito diferente o cenário do mercado. Por exemplo, o CREA e Confeia divulgou, ano passado, que existiam 368 mil engenheiros que têm o CREA, que são formados, que são aptos a trabalhar, e somente 31% desses engenheiros trabalham na área. Então, assim, é muita gente boa fora do mercado. Eu não sei vocês, mas eu já me deparei com um engenheiro civil dirigindo Uber. Não sei se alguém que já passou essa experiência. Compartilha comigo quem já viveu isso daí, por favor. Na minha época, teve um caso que ficou aqui em São Paulo, pelo menos. Eu ia falar isso, Rosângela, mas como eu o sou um cavalheiro, eu deixo você falar. o engenheiro que virou suco, Exatamente, na Avenida né? Paulista. Na Avenida Paulista, ali, um pouco depois da Brigadeiro, né, Marcos? Exatamente. E uma época de crise, o cara não tinha ramo, né? Não tinha como trabalhar, e aí abriu uma lanchonete que fazia suco e botou esse nome, o engenheiro que virou suco. Hoje em dia, o engenheiro virou Uber, né? É É uma verdade. alternativa aí para quem está fora de Exatamente. mercado, né? Mas é muito triste isso tudo, É né? triste. E para a arquitetura, esse cenário é pior ainda. São 202 mil arquitetos hoje, de acordo com o Confeia, o CREA, aptos a trabalhar, e apenas 24,7% estão atuando na área. É claro que a gente sabe que alguns engenheiros viraram economista, né? Outros engenheiros, no meu caso, viram empresário. Então, assim, tem uma determinada porcentagem aí que trabalha em outras áreas. Mas é muito complicado. Ó, alguém escreveu aqui, precisa. Bastante, Natália. Esses dados são muito interessantes, porque a gente acaba vendo que o mercado está carente, né? Como você mesmo disse, a gente é solicitado para indicar profissionais, porque conhece muito bons profissionais. O mercado está carente, os programas do Brasil falam da grande necessidade de profissionais da área de engenharia, arquitetura, e de repente a gente está vendo que eles estão fora do mercado. Agora, por que eles estão fora do mercado, né? Será que é porque estão desatualizados? Será porque não tem habilitação ou fim, né? Diz que engenheiro só é engenheiro quando tem CREA, né? Fora isso, não... Não, mas isso são registrados pelo CREA, Pelo próprio CREA. Pois exatamente. Então, é interessante a gente fazer esse comparativo de dados para entender que profissionais existem, sim. Exato. Né? Talvez o que precise, não sei, mas realmente é dar uma oportunidade para que haja melhoria. Agora, vou falar também, isso é muito de cada profissional, né? Claro, claro. Enfim, mas existem são dados... fatores, né? Exatamente. O São dados muito interessantes estes. O Elielson botou uma observação aqui no nosso chat: precisa ser forte para se manter no ramo, mas se acreditar, encontra o seu espaço, né? Tem isso também, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Eu não sei se vocês viram, eu gosto de acompanhar muito a revista Forbes. E a Forbes, há umas 3 semanas atrás, eu até postei lá no Instagram da Bimento, eles levantaram uma reportagem dizendo que o certificado, o famoso canudo ali, quando você sai da faculdade, ele não te garante mais nada hoje. Hoje as pessoas estão te contratando pelas habilidades que você tem. É tão claro isso que hoje quem mexe com criptomoeda não é economista. Né? Hoje quem trabalha com marketing não é formado, não tem nenhum curso ali de graduação.
Então, assim, o fato de você ter um certificado de engenharia civil ou arquitetura, ele é um requisito mínimo para você desenvolver novas habilidades para você conseguir ir para frente. Ó, a Anne escreveu assim, ó, tem que ter o mínimo uma pós. Eu vou te trazer um outro ponto. Se você for estudar os profissionais do Reino Unido, os profissionais dos Estados Unidos, eles não têm mais pós-graduação no certificado. A pós-graduação, até 2030, ela vai ser extinta. Porque ela ainda assim te leva a um ambiente muito teórico que você não consegue colocar numa prática. Desculpa, gente. E uma Verdade. situação que eu tenho acompanhado, porque, enfim, fui professora de vários cursos de pós-graduação, hoje em dia estou só com duas instituições. A estruturação desses cursos está muito ruim, é uma colcha de retalhos. Não Exato. tem começo, meio e fim, né? Então, o Ele que não que te traz uma acontece? experiência, né? Exatamente. Então, o aluno tem que alinhavar isso do jeito que ele achar conveniente. E quando ele pede ajuda para algum professor, nem sempre esse professor tem o preparo para fazer Para esse ajudar. grude nessas 20 e tantas disciplinas, né? Então, de fato, aqui, ó, José Antônio, se qualificar é necessário Cursar cursar especializações. especializações. Mas hoje em dia, né, a Natália acabou de falar, lá fora, os MBAs, os cursos de pós-graduação, não estão mais acontecendo. E eu acho que isso vai ser uma situação que talvez no Brasil, cursos mais rápidos de especialização, com foco específico e com gente especializada, eu acho que está tendo alternativas, né, Natália? Não sei qual é a Eu sua vou, expectativa nisso. eu vou trazer um ponto que talvez vocês precisam, às vezes, perceber como o mercado... A gente precisa, às vezes, sair do mundo do mercado de engenharia e arquitetura para ver o que está acontecendo nos outros, né? Então, hoje, o que realmente está te trazendo resultado que eu percebo muito nos outros mercados? Imersão. Eu já participei de algumas imersões de 3 dias que, para mim, valeu mais a pós-graduação que eu fiz na FGV. Eu fui numa imersão do Marcos Marques, que chama Acelerador Empresarial, onde eu faço parte de um grupo seleto de empresários, que está ali Marcos Paulo, a CEO da Magalu, o pessoal bem seleto ali. E o que me trouxe, que fez eu crescer, foi a imersão. A FGV é ruim. Gente, eu não estou falando mal de instituição nenhuma, pelo amor de Deus, não saiam daqui falando que a Natália da Mimento falou mal da FGV. Não é isso. Mas a imersão te traz uma experiência prática. Porque o que eu percebi nas pós que eu fiz, eu não vou citar nomes aqui, eu dou de cara com muito professor que não vive aquilo que ele ensina. E eu sou contra você ensinar aquilo que você não vive. Eu sou contra, por exemplo, aprender gestão empresarial com um professor que está há 30 anos, uma pós dando aula e não tem uma empresa. Ele não sabe a dor que eu vivo. Então, por isso que hoje, muitas pós-graduação, ou até mesmo faculdade, não te traz essa experiência para você viver o mercado e aquilo que o seu trabalho vai demandar de você. E o ensino não só aqui, tá? De qualquer lugar, ele ainda, a engenharia civil, o ensino da graduação é muito tradicional ainda. A da arquitetura, você vai lá na faculdade ainda na prancheta, o curso inteiro. Então, ainda tem aquela demora deles conseguirem se atualizar. E eu tive muitas reuniões com coordenadores e com reitores de faculdade, eu ouvi deles falando assim para mim, a gente tenta trazer essa melhor experiência para o nosso aluno, mas eu não consigo ter recurso para trazer tecnologia nem profissional para ensinar. Eu tive uma reunião com uma faculdade enorme do Sul, que eles fizeram uma parceria com a Abimento para a gente levar o ensino do BIM lá, porque eles não têm professores e nem ferramentas e nem laboratórios para que o aluno pudesse aprender o BIM lá dentro. Né? Então, Então, Natália, existe... isso tanto é verdade que você está falando, que sempre foi, né? Eu costumo dizer que a teoria e a prática não podem estar tem que estar de mãos dadas, sempre. Isso. E agora você está falando uma coisa que
todos nós, acho que estamos aqui, ou pelo menos a maioria que está vivenciando o BIM, na questão do BIM, isso está gravíssimo, porque todo mundo fala da teoria, porque no livro está escrito isso, no capítulo tal está escrito isso. Eu tenho perguntado incansavelmente, gente, vamos conhecer uma obra que esteja aplicando a metodologia BIM. Você conta no Brasil meia dúzia. A teoria é linda, né? Vai A para a teoria é prática. linda, né? Então, não, eu vou fazer um curso, vou fazer um MBA, vou fazer uma pós-graduação, vou ter aula, blá, 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 blá. Aí você sai lá tagarelando mais do que eu, se é que é possível tagarelar mais do que eu, e jogando. E o BIM, e é Exato. isso, e aquilo, e a teoria, e aqui, o capítulo tal, o livro de 500 páginas, o livro de 250 páginas. Gente, precisamos da prática. Estude para ter o seu senso crítico, né? Pois é, como é que você pode... eu falo isso, não sei se todo mundo aqui conhece, né? Conhece, lógico, né? O pessoal do Conexão. E tem muitos jovens, né? Que você dá um software para ele, em 24 horas ele domina. Ele domina. Agora coloque ele no processo. Fala para ele o que vem primeiro, o telhado ou a fundação? Ele não sabe. É capaz dele não saber nem o que é fundação. Sabe? Então, Exato. eu acho que isso é bom você estar falando, porque corrobora com o que a gente está falando. A teoria tem que estar junto com a prática e vice-versa. Você, para falar que o BIM é bom no projeto, você está falando... né? Você tem que vivenciar, senão você está falando, como você disse, da prancheta, do papel, agora do AutoCAD, do Revit, do ArchiCAD, bababá, tudo no computador. Vamos para a prática. Isso é uma carência muito grande. A gente precisa falar isso 24 horas por dia para poder ter um case na prática, Isso. como alguém já falou aqui, botar a mão na massa. Aqui na Bimento, a gente é tão preocupado com isso, a Ivy está aí de prova, que todos os mentores do nosso time trabalham na área. E quando tem um mentor que saiu da área que ele trabalha, ele sai do time. E isso já aconteceu. Eu falo assim, mas eu quero ficar, eu amo o projeto. Eu falo, continua amando. Que bom que você gosta do projeto, que você quer divulgar, mas você não vivencia o que você está ensinando. Eu não posso deixar de ensinar. Uma prova E eu vivi essa experiência. Não, uma prova disso, nós temos lá na secretaria uns 6 ou 8 arquitetos recém-contratados, né? Alguns até que fizeram o concurso há mais tempo e foram chamados agora. A segunda coisa que a gente está fazendo com eles é levar para a obra. Meu caro, você vai fazer projeto. Você precisa saber primeiro ver e botar o pé no terreno. Para você vivenciar, para você saber onde é que você vai implantar o seu projeto. Que todos Entendo os o processo de construção. Processo de construção. Então, o pessoal está indo lá. Nós temos uma grande atuação na área social, né? Que nosso objetivo é construção de HIS. Então, você vai lá para ver as pessoas que estão lá, como é que você tira eles de lá para construir o prédio. Vai sentir o drama das famílias que estão lá, se é ilegal, irregular, clandestino, seja lá o que for, vai lá saber. Então, não dá, não tem como fazer teoria sem prática, não tem. Não tem. A gente precisa Natália, falar isso, precisa martelar muito. tem uma Eu vi aqui a colocação pergunta aqui do José. do José Antônio, né? Melhor caminho para o iniciante em BIM. Que atividades de aprendizado são mais indicadas? Posso te responder daqui a pouco, José? Que eu quero criar um contexto para te responder, para você entender a minha resposta e não te responder diretamente, porque eu quero fazer você pensar. Eu não sou aquela pessoa que as pessoas chegam em mim e falam assim, que curso que eu faço para isso? Eu falo, qual a sua necessidade? O que você quer aprender? Qual o nível de conhecimento que você tem? E aí a pessoa toma a decisão se ela quer ser um aluno da Bimento top, se ela não quer, tudo bem, não tem problema. Mas vamos criar o contexto para você entender qual é o melhor caminho. Acho que é melhor. O que você acha, Rosângela? E às vezes Perfeitamente, o da minha cara parte. não sabe, Agradeço. às vezes é importante isso, Zé Antônio, porque ela te chama para uma reflexão, né? É a mesma coisa quando você vai fazer um projeto de implantação e você pergunta para o cara, você quer o BIM para quê? E ele diz para tudo, né?
O que Para que dá para gerenciar fazer? sua Eu quero família em tudo, casa. né. Então é uma reflexão que às vezes a gente não se dá conta, e às Sim, vezes é quem está importante. iniciando está com uma visão de que a coisa é muito ampla e não sabe exatamente que pode ser subdividida em várias áreas, né? Tem sub-áreas que você pode estar especializando e tudo. Isso. Então, é isso, realmente. Eu Vou entendo a chegar sua lá. preocupação. Eu entendo Você a sua me preocupação permite e já agradeço antecipadamente. você me permite que a gente discute isso? Claro, eu estou aqui para ouvir. Eu Obrigado. vou só compartilhar esses números que quando eu vi foi assustador, né? Eu acho que vocês também tiveram uma realidade do nosso cenário, como está também. E olha, quando eu pensei em criar a Bimentor, né? Inclusive, eu vou divulgar aqui que a Bimentor está com o braço aberto para a sociedade. Quem tiver interesse, fala comigo, que eu sou sozinha aqui, e sozinha a gente não constrói nada, a gente só sobrecarrega. Então, abrir essa oportunidade de ter uma sociedade com alguém. O que eu fiz lá em 2021? Peguei ao menos 10 planos pedagógicos ali por principais cidades do Brasil, em algumas regiões, tanto de arquitetura quanto de engenharia. Eu cheguei a avaliar mais ou menos uns 200 planos pedagógicos de graduação de engenharia e arquitetura. E aí, o que eu fiz? Eu fui indicando o que eles tinham em comum. E aí tem faculdade que não ensina projeto de rodovia. Tem faculdade que ensina. Tem faculdade que você tem cálculo estrutural 1, 2, 3, 4, 5, infinito, né? Aquele aluno deve sofrer naquela faculdade, se ele não gosta. Tem faculdade que você tem só estrutura 1, 2, 3, você aprende o básico do básico da estrutura. Então, assim, como o nosso público ele é estudante, eu não posso simplesmente criar um curso, como infelizmente a gente tem vários aí no mercado, sem pensar como que esse estudante vai chegar até mim. Ele vai chegar construindo a base de conhecimento dele. Então, eu não posso entrar em detalhes de cálculo estrutural, porque ele ainda não aprendeu, ele sabe só o que é pilar e viga e treliça, por muita sorte ele vai saber o que é. Então, assim, ele vai saber o básico da rodovia, que é fazer corte e aterro. Se eu chegar a algo muito específico, talvez ele ainda não tenha esse conhecimento, porque ele está na graduação. E a gente não veio com o intuito de bagunçar a construção da base dele. A gente, na verdade, veio para entrar em conjunto com o que esse estudante está aprendendo na faculdade. Então, eu sempre falei para os mentores aqui, galera, avance em conteúdo de BIM, não avance em conteúdo técnico da graduação, mas ensina o processo de construção. A Ive, por exemplo, se quiser compartilhar um pouquinho, Ive, da sua experiência, eu acho que vai ser legal quando você fez a sua parte. Ah, sim. Acho que até tendo muito isso em mente, né, e até com base também na experiência, né, na bagagem que a gente carrega. Então, mais do que também, né, só, por exemplo, colocar ali para eles uma ferramenta, era sempre trazer um paralelo com o que representasse aquilo, por exemplo, na construção, né? Por exemplo, ok, a gente está representando aqui um piso, a gente está representando aqui, né, um revestimento de parede, mas qual é a ordem disso, né? Como isso é aplicável, né, na realidade? Então, a gente sempre com uma preocupação muito grande de poder sempre trazer esse paralelo, né, para a gente também não ter sempre aquela abstração da ferramenta, né, que eu até já percebi isso até assim, pegando até profissionais recém-formados, que às vezes acabam tendo aquela sensação de que a ferramenta é uma varinha mágica, né, e não tem aquele raciocínio crítico por trás, né, então acho que isso é muito importante. Isso. E aqui, quando a gente criou o curso, eu gosto de brincar que existe 2 formadores no mercado. Obrigada, viu, Ive? Imagina. Existe 2 formadores de mercado de trabalho. Existe o formador que cria o profissional pica-pau. E, gente, isso é importante, já pega o post-it e anota aí. O que é aquele educador que cria o profissional pica-pau? É aquele cara que vai ensinar o BIM de acordo com o jeito que ele trabalha, e ele acha que o jeito que ele trabalha é o mais certo do mundo, todo mundo tem que fazer igual a ele. Gente, tem demais. Eu não vou citar nomes, não vou fazer isso, porque eu não sou disso. Mas o que tem de curso de BIM que ensina, que o cara te ensina como ele trabalha, e aí se você não trabalha na área dele, você não consegue aplicar aquilo que ele te ensina. Aí o que eu escuto? E eu escuto muito isso. Aí eu fiz curso de fulano, ciclano, eu não consigo usar o que eu aprendi.
eu escuto demais isso. Por quê? Porque ele foi ali para um educador que ensinou ele a ser um profissional pica-pau. Eu só sei fazer aquilo, saiu daquilo ali, eu não sei fazer, me perdi. E existe aquele educador que realmente cria o profissional sábio. Ele não está trazendo o método como ele trabalha. Isso foi algo que eu sempre tomei muito cuidado aqui na Bimento. Eu falo, gente, vocês vão ensinar BIM para o cara for da infraestrutura, ele conseguir trabalhar com BIM na infraestrutura. Se ele for da construção civil, ele vai conseguir trabalhar na construção civil com BIM. Se ele for, sei lá, de projeto elétrico, ele vai conseguir trabalhar no projeto elétrico com BIM e adaptar o projeto dele, adaptar aquilo que ele trabalha. E aí você começa a diferenciar aquele educador que que ensina o profissional a ser aquele profissional inteligente, com aquela mente de crescimento. Então, um ponto que eu sempre coloquei aqui na Bimento, e sempre quando eu tinha reunião de time, eu falava assim, quem me entregar projeto perfeito, eu vou barrar e vou gravá-lo de novo. Aí fala, mas eles estão aprendendo. Falei, eles têm que aprender, lembrando que vai chegar lá no orçamento, o projeto vai faltar dados, ele vai ter que mandar para o modelador de novo, ele vai ter que mandar para o engenheiro de novo, porque ele não vai conseguir tirar o orçamento todo ainda. E a Rosângela é de orçamentos, deve ter enfrentado poucos emojis daí, do projeto não vir completo. E dentro do BIM é muito interessante, está cheio de gente que ensina a fazer orçamento BIM 5D, que nunca fez um orçamento na vida e nunca pisou numa obra. E não sabe a diferença de reboco para embolso. É o educador pica-pau, né? Então, é muito complicado, né? É muito complicado. E a gente tem essa dificuldade, né? E é duro lutar contra isso, né? Porque você tem, antes de você falar da sua disciplina, você precisa dar uma ferramenta para o cara, ferramenta entre aspas, tá? Para o cara começar a pensar sobre aquilo que ele vai desenvolver, né? As pessoas vêm atrás de métodos mágicos, né? E a gente vê isso, né? É o método infalível para fazer orçamento. Não existe. Sabe, em meia hora você vai montar um orçamento, em 10 passos você vai fazer um orçamento. Se Fazer um fosse assim, o orçamento, Denis já está feliz da vida. não, mas exige um conhecimento de engenharia tamanho gigante. E o cara acha que com um software você... Hoje eu estava ouvindo um fabricante falar disso. Você que quer começar a aprender, baixe o nosso software e siga o passo a passo do nosso tutorial. Você vai ver como é fácil fazer um orçamento com o nosso software. Então, ele vai ser o quê? Um macaquinho que aperta botão, né? Uhum. E as pessoas precisam pensar, né? E isso a gente está tendo uma grande dificuldade. Olha, eu já dei aula em graduação e eu tive muita dificuldade em me adaptar ao sistema, né? Aí fui para pós-graduação, é pior ainda. É pior ainda. Eu saí de pós por isso, eu não aguentei, não. Eu sou muito direta, o pessoal fala assim, a Natália às vezes é meio bruta. Eu falo, não, gente, vou fazer uma coisa que não vai gerar experiência e transformação, eu tô fora. Não é fácil. Não. É a planilha, Zé Antônio, planilha milagrosa para orçamento. Faz tudo. É isso, eu Faz já ia tudo. tocar nele. Eu estou te colocando para pensar. A pergunta que você falou, qual é o melhor caminho para iniciante do BIM? Primeiro ponto, não vai atrás dos marqueteiros, que é fria. É fria. Você vai aprender, gente? Claro, você sempre aprende. E principalmente quem está no início não consegue ter aquele senso crítico de falar assim, esse curso é bom, esse curso é ruim. Você sempre vai aprender alguma coisa. Mas comece a ter o bom senso se aquele curso que você está indo atrás, independente de você vir para o Bimento ou não vir, eu não estou preocupado com isso, eu quero mais que você aprenda certo. Se o curso que você está indo atrás, você vai realmente aprender BIM para trabalhar nessa área, ou você vai ser aquele profissional capaz que você dá conta de fazer aquilo que você aprendeu no curso. Isso é a primeira coisa que você tem que pensar. Existe outro ponto interessante para quando a gente for atrás de um curso querer se capacitar. Ele está te ensinando só programa? Se ele estiver te ensinando só programa, cai fora. Porque a hora que alguém te jogar no CDE, meu amigo, você vai chorar. A hora que te jogar no ProjectWise da vida, a hora que pedir para você exportar um BCF, colocar ali como é que está a colaboração da equipe, você chora. Eu abro processo seletivo aqui para Bimento, para vocês terem ideia, são 18 vagas, né?
passaram 1.200 especialistas aqui no nosso processo seletivo. Pra vocês terem uma noção, sabe qual a primeira pergunta que eu fazia para o cara? Eu falava assim para a pessoa, o que é BIM para você? Quando a pessoa viu com aquela definição de livro, eu falava, obrigada, vai com Deus. De verdade, porque eu já olhava para aquilo e falava assim, ele está na teoria, ele entendeu como que o processo funciona. Ou muitos, nossa, gente, o que eu mais vi foi gente virando para mim falando assim, não, eu sou BIM Manager da empresa tal, implementei o BIM lá. Eu falei, caramba, que legal, você tem que divulgar isso. O que que você fez? Eu liguei para a Autodesk e implantei o Revit. Eu falei, querido, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, quando o curso estiver pronto, você faz, tá? Por favor. Você sabe que tem duas maneiras do cara ser BIM Manager, né? A primeira é você conhecer gestão e processo e gestão de projeto. E isso Tá? o BIM não te ensina, isso você tem que fazer outras coisas. PMBOK, PMAI, Exatamente. tá? Não tem nada a ver com BIM. E a segunda, e aí tem uma experiência, ter vivência em obra, em equipe, em gestão de pessoas, né? Então, esse é o caminho que, no meu entendimento, deve durar de 15 a 20 anos, tá? E tem uma outra possibilidade, você ir no LinkedIn e mudar lá, BIM Manager. Essa historinha, quem falou foi um querido também, o Zé Carlos Lino. Isso numa palestra que ele deu, não sei se foi no PTBIM, não me lembro onde é que ele deu isso, no Digitec, não me lembro. Mas é sensacional, porque todo mundo é BIM Manager, todo mundo faz implantação, né? E todo mundo não faz gestão. Se você pede para o cara desenhar um mapa de processo, ele não tem noção do que você está falando. É muito perigoso isso. Não sabe nem mexer no Miro para fazer isso daí. Pois é. É verdade. Uma dica que eu dou, José Antônio, já que você está iniciando aí o seu caminho como especialista em BIM, você é engenheiro ou arquiteto? Eu formei recentemente em engenharia Engenharia. civil, né? Recentemente, quando? Formei agora em fevereiro. Ah, ótimo. Bom, vou vender meu peixe também, tá? Tá. A gente tem um curso bem completo, que inclusive eu vou apresentar aqui no final para você entender como é que é. Eu até estava no stand da FECOM, o pessoal falava assim para mim, qual é o diferencial da BIM? Eu falava, a gente ensina BIM. O cara, hã? Eu falei, a gente ensina BIM, porque a Maria ensina software, a gente ensina BIM, é o nosso diferencial, que a gente ensina BIM. E aí teve muita gente que falou assim, mas eu saio do seu curso sendo BIM Manager? Eu falei, meu amigo, você não sai de nenhum curso sendo BIM Manager. E tinha umas 4 concorrentes aí atrás de mim, que vende esse peixe. Eu falo, você não sai de nenhum curso como BIM Manager, porque ninguém vai te ensinar gestão de pessoas, gestão de processo, fluxo de trabalho, ninguém vai te ensinar isso. Eu ensino no curso? Ensino, mas é de uma forma tão básica que é para você começar a ter noção de como isso funciona. E aí você só vai saber isso no dia a dia, no PMBOK da vida, e vai muito além do BIM, da engenharia, daquilo que você aprendeu na faculdade. Vai muito além disso daí, tá? E não é fácil. Tirar a certificação PMBOK não é fácil. Então, assim, construa a sua base primeiro. Foquem atrás de uma educação que vai te proporcionar uma experiência de aprendizagem e uma mentalidade de crescimento. Aquele curso que vai te colocar no desafio para você resolver um problema. Eu falo isso porque eu fiz questão de colocar no meu, e eu sei que tem outros cursos muito bons no mercado que fazem isso, tá? Que coloca para você um desafio para você saber fazer, porque daí você sai de lá capacitado a resolver problema. Curso, para mim, é investimento. Investimento tem que te dar retorno financeiro. Curso não te dá retorno financeiro, é fria. Estudar é investimento. Todo investimento tem que ter o famoso ROI, que é o retorno sobre investimento. Não te deu ROI, o curso é ruim. Não é bom, não te ensinou, não gerou transformação para você. Aqui na Bimenta, eu sempre falo, pessoal, a nossa missão é gerar transformação para os novos engenheiros e arquitetos do mercado. Eu não aceito nenhum aluno sair de lá sem não ter passado a experiência completa de saber resolver um problema, de ter uma mentalidade de crescimento, de pegar um projeto ruim e conseguir saber lidar com ele e entregar para o cliente bem feito. Saber vender o projeto, saber entregar, até técnicas de encantamento de cliente a gente ensina. Porque aí sim eu estou formando um profissional no mercado de trabalho. Agora, ensinar o cara a mexer no programa, que é claro, é importante, eu estou dizendo que mexer no Revit não é importante, não.
é importante, mas ele não é o essencial. É o último pilar ali do BIM. Você tem processo, pessoas, políticas e tecnologias. Tecnologia está aqui, ó, na ponta. O restante vem tudo aqui em cima. E aí o pessoal quer começar a educação ao contrário. Vou aprender tecnologia, depois eu vou ralar no processo, vou ser demitido na gestão, porque eu não vou saber fazer, e aí eu vou ter que fazer outro curso de novo. Estou mentindo, Rosângela? Eu falo aberta, estou mentindo. É isso mesmo. É isso mesmo. As pessoas... isso passou um pouco, essa febre, né? De ensinar a ferramenta, né? Eu acho que ainda não Isso... passou, não. Não, passou um pouco. Não disse que É. passou tudo. Passou um pouco, né? Mas esse acho que foi um erro. Mas tudo bem, a gente está aprendendo todo mundo junto. Sim. Mas foi um erro que custou um pouquinho caro para o mercado, eu acho. Né? Porque Sim. houve essa inversão, né? Houve essa inversão. Então, o cara sabendo uma ferramenta que é importante, mas se você não souber uma ferramenta, você consegue alguém que conheça a ferramenta e você faz a gestão dessa pessoa. Perfeito, perfeito. Rosângela e Natália, né? Assim, um pouquinho da experiência. Você vê, eu ouvi falar em BIM, para ter uma ideia, em 2005. Passaram-se anos e anos. Em 2016, 2017, se começou, então, digamos aí, uma intensificação, né, nessa questão do BIM, no ensino eu nem diria em cursos, mas como é que começaram esses cursos? Começaram exatamente pela tecnologia, né? Começaram exatamente por programas. Isso já mostra a maturidade de quem está ensinando, né? Perfeitamente, perfeitamente. Então, todo mundo que queria aprender a fazer BIM ia fazer Revit, né? Isso foi o que eu mais vi e o que eu mais ouvi. Na realidade, é assim. Aí fazia a mesa com ferramenta de parede. Isso. A gente ainda tem hoje, nem digo a gente, mas eu acho que muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender bem o que é o BIM e como se faz o BIM. Né? É que como você quando fica doente, né? Assim, quando você fica doente, você vai na farmácia e pede um remédio, diz assim, eu estou com dor na cabeça, me dá um remédio para dor na cabeça. De repente, a dor de cabeça não é em função da dor, é um outro problema. Você compra um remédio para dor de cabeça. E o BIM é assim, as pessoas tinham algumas dores, né? Iam enfim, nas empresas e pediam um software para resolver um determinado problema. Passado um tempo, eles descobriram que aquele software não só não resolvia o problema, como causava muitos mais problemas. Nossa, aconteceu demais isso aí. Eu ouço isso quase sempre, quase sempre. Então, infelizmente, começamos pelo lado errado, né? E até eu li, acho que alguém escreveu, amenizou. Não sei se amenizou, né? Eu acho que hoje se tem mais consciência, mas as dúvidas ainda persistem, né? Então, realmente, precisa mudar muito essa questão do ensinar BIM. E eu sempre falo que BIM não é algo que você chega ali e copia, né? BIM não se copia, BIM se cria. Então, não tem como pegar a experiência do outro e falar que na minha empresa vai dar certo. Não, eu tenho que criar, né, minha própria forma de fazer o BIM em função das minhas necessidades. Né? Mas está ótimo, estou gostando muito do bate-papo aí da BIM Mentor. Obrigada, Sérgio, obrigada. Eu vou te dar um exemplo, Jé, para você ter ideia. Eu tenho uma equipe de marketing aqui, só para você sair do... É o que eu falo, quer pensar numa coisa, sai do mundo da engenharia para ver como é que o outro funciona. Aí, esses dias eu fui contratar uma pessoa que era para ser o meu copywriter. Aí, veio um monte de currículo de copywriter, de não sei o quê. Eu sentava com o cara e falava assim,
que é um lead qualificado? Eu falei, como é que você trabalha com público frio para vender? Qual a estratégia que você usa de venda inbound, outbound, inside sale? Eu falei, uai, você só sabe fazer post? Entendeu? Então, tipo, pô, também tem esse problema nessa engenharia, não. No marketing também tem, os caras não têm a base, não sabem. Eu sou especialista em marketing hoje, eu sou considerada uma profissional de growth marketing. Então, eu sento hoje com um cara do marketing, eu sei de longe se ele é bom ou não. A mesma coisa com o BIM. Então, foca em construir a sua base de ensino. Vai ler, sei lá, as reportagens da BIM do Smart, você vai aprender pra caramba. Eu leio até hoje, eu aprendo coisa nova até hoje. Até hoje eu olho para a BIM do Smart e eu falo, eu não sei nada de BIM, comparado aos especialistas que estão lá. Segue alguns perfis, o José Carlos Linos, eu tive a oportunidade de ser aluna dele. É um cara que ensina, assim, de coração aberto, né? Me ajuda aí, Rosângela, com referência para ele. O Lino é um querido, né? E tem uma geração nova, como o seu David Shinkai, por exemplo, Também. que é um menino novo, mas vai de peito aberto, divide conhecimento, Tem a mente do BIM mesmo, não tem está a ali mente focado do só BIM, no... a base, né? E Exato. isso é muito importante, né? Começa a procurar principalmente muita referência fora do Brasil, isso vai te dar um senso crítico muito grande. E foca em construir a sua base ali, igual na engenharia, se for uma engenharia. Engenharia, você se formou, aí assim, no semestre tem aula de cálculo estrutural, no outro você tem fundação, aí no outro você vai aprender sobre aquela questão de material de construção. Aí você fica, caramba, qual vem primeiro? Né? Eu aprendi tudo em semestre diferente, né? Aí eu vou ver uma casa de projeto de uma casa, e aí, qual foi o primeiro? Material de construção, fundação? Então, assim, se preocupa em construir a sua base e um curso que realmente te proporcione viver uma experiência que vai te dar um retorno. Eu acho que isso é a primeira coisa que você tem que questionar. Esse curso vai me dar um retorno financeiro? Esse curso vai me fazer crescer? Vai. Ah, não vai? Esquece. Ah, eu vou só aprender como ele está trabalhando? Então, cai fora que não é um curso bom. Começa a ter senso crítico, tá? Não estou aqui para falar dos seus cursos, porque eu dou curso, não é nada disso. Mas tem o seu senso crítico, porque, assim, curso, você aprende no YouTube. Você quer aprender Revit? Não paga curso, não, vai para o YouTube que você aprende. Você não precisa pagar. Ah, você quer aprender Navisworks? Eu falo rasgado. Vai para o YouTube que você vai aprender Navisworks. Ah, você quer aprender, sei lá, me ajuda o CodeSoft aí, programa do Orçafácil? O YouTube tem, ele está lá ensinando. Você tem aula do Rui lá, que você vai aprender a orçar fácil de pé a cabeça. Agora, pô, você quer aprender a metodologia BIM, aí buraco mais embaixo. Aí realmente você vai ter que ir atrás de alguém que te ensine como que esse método funciona. Então, não pague por curso, pague por educação. Pronto, falei demais. O que você achou? Quero ouvir de você. Eu falei tanto aqui. Na verdade, a experiência que eu tenho, que eu trago da faculdade recente, e observei alguns colegas de outras faculdades também. O que tem hoje é uma faculdade que eu suponho que é a mesma que era 10 anos atrás, ou talvez 20, ou talvez 30, ou talvez 40. A gente teve aula disso daí, mais ou menos nessas bases curriculares que você citou, cada faculdade tem um pouquinho diferente da outra, mas nenhuma, ah, no meu sentir, nenhuma delas acompanha, e a minha principalmente também não acompanhou, esse movimento de avanço da tecnologia. O mundo é tecnológico e não tem volta disso. A gente tem que conhecer as novas tecnologias e compreender o alcance delas, utilizá-las a nosso favor. Não é ficar escravo de uma ferramenta, de um aplicativo, de uma empresa, não é? E o BIM, obviamente, não é o Revit. O Revit é uma ferramenta dentro do BIM, que tem outras várias, para outras várias partes do BIM, e tem outras várias que fazem a mesma coisa que o Revit, por exemplo. Mas a gente não teve nada disso. A gente teve uma faculdade que foi teoria, teoria, teoria. Com o meu trabalho durante o dia, eu não tive como fazer um estágio, mão na massa, eu não pus a mão na massa em lugar nenhum, e a faculdade não me ensinou isso, nem lá, nem estágio obrigatório que eu tive que fazer, aqueles estágios rápidos de 100 horas. Então, a faculdade não, pelo menos aqui, a faculdade de engenharia que eu fiz, não prepara ninguém para o mercado, cara. É isso É que você falou. verdade, é verdade. Não, Não não José, sai, prepara.
ninguém preparado para o mercado. É. Quem teve a oportunidade de vir fazendo estágio ao longo da faculdade foi aprendendo, porque na prática a gente aprende, Isso. né? Uhum. E aí vai aplicando, e aí tem lá um tutor que vai guiando e corrigindo, mas É. para quem não fez, eu não sei nada. Eu digo que eu sou engenheiro, mas não sei absolutamente nada. Então, eu estou doido procurando uma pós-graduação que eu digo, uma extensão, uma imersão, seja o que for, que seja prática. E eu estou procurando isso desde fevereiro para cá. E eu não acho, Uhum. eu só acho EAD. Fazer, mas EAD eu não quero, teoria eu já tenho. Eu quero uma coisa mão na massa. É, Né? mas É deixa só, complexo. eu queria complementar um pouco aí a sua fala, você é recém-formado, eu já sou, assim, tipo do grupo dos 30 anos de formada, então, eu posso afirmar para você que a engenharia nunca acompanhou o que o mercado pede, nunca. Infelizmente, a academia ela está muito distante do que a indústria requer. Esse é um grande gargalo que existe. Então, o ensino da engenharia, tanto na minha época quanto você recentemente aprendeu, não deve ter sido diferente. Talvez Acredito que não o muito. que fosse diferente fosse o mercado de trabalho, porque na minha época a gente partia sempre para o processo mais de mão na massa mesmo. Nossa, fazer projeto de escritório era algo assim para quem era top, né? Nós, engenheiros recém-formados, partia para a obra mesmo, tinha que sofrer em campo para depois pensar em alguma coisa. Mas, olha, Amassar barro, né, Célia? perfeitamente. Mas era isso aí que eu gostaria muito de ter tido a oportunidade, ainda não tive, de ir para uma obra. Mas vai ter, vai Visitei ter. algumas, mas não tive a oportunidade Uhum. de estar lá trabalhando alguns meses que fosse, assim, sabe? E vou te falar, não é uma coisa tão simples assim, não é porque você é formado ou é engenheiro que se torna uma coisa fácil, não é, Não porque é, experiência conta muito, realmente experiência exato. conta muito. Então, que dê tudo certo, né, e que você realmente Obrigado. possa partir aí para a mão na massa e realmente Obrigado. atue, né, como engenheiro. Mas não fique Obrigado. triste, não, porque o caminho não é assim tão fácil quanto se imagina. Não é É. linear, né? E é legal você falar isso, que a faculdade não te ensina a se posicionar no mercado, porque, assim, a Bimenta, ela não ensina só BIM. A gente faz masterclass de LinkedIn, aí escolhe os alunos, monta ao vivo ali com eles o LinkedIn deles. Pra você ter uma noção, no LinkedIn, se você salva sua foto, por exemplo, como joseantônio.bim, quando o recrutador busca lá especialista BIM, ele já te acha. Isso daí quase ninguém sabe. Então, a É gente quase que um SEO do LinkedIn, né? Então, a gente faz esse masterclass, ensina para eles. Muitos alunos chegam e a gente fala assim: ah, mas eu não tenho experiência, eu vou colocar o quê no meu currículo se eu não tenho experiência? Eu falo, cara, coloca o que você fez na faculdade, coloca que você foi mentor, que você participou de empresa júnior, ou que você trabalhou com um professor seu, ou que você fez um projeto de pesquisa, e principalmente invista no objetivo do seu currículo, porque aquilo ali está na cara do seu currículo. Sabe o currículo da pessoa está de cara com o quê? Pá, o objetivo dela. Aquilo ali tem o poder de encantar o recrutador ou de, infelizmente, destruir essa imagem para ele. Então, isso tudo a gente traz, a gente não quer só simplesmente ser uma startup que ensina BIM. Não, a gente quer ser uma startup que posicione os nossos alunos no mercado de trabalho, ensine eles LinkedIn, ensine eles currículo, como fazer uma entrevista, faz aquele masterclass ao vivo com eles. Inclusive, a gente tem parceria com um, dois, três projetos, não sei se vocês conhecem. Então, sempre quando tem, e com outras empresas, sempre quando tem oportunidade de estágio, a gente conecta os nossos alunos com os estágios também. Inclusive, o Yuri, que está aqui, dá um oizinho aí para mim, por favor. Oi, gente, boa noite, boa noite. Eu trouxe ele aqui porque Boa ele noite. viveu uma experiência muito legal com a gente lá na FEICOM. Aí eu falei, olha, você tem obrigação de entrar aqui na reunião e compartilhar com a galera um pouquinho do que aconteceu. Compartilhe, vou dar a voz para esse menino genial. Tá.
Vamos lá. Gente, boa noite, tudo bom? Meu nome é Urik, eu sou estudante de arquitetura do 5º período da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, como é que foi esse processo bem rápido, né, Natália? Eu estava lá na FEICOM, né? Vocês estavam lá com o stand, e aí eu conheci você, assim, antes de me apresentar ao curso, assim, já estava me perguntando sobre o que eu fazia, e essa parte que você falou sobre se posicionar no mercado, assim, esse acompanhamento, eu achei incrível, porque menos de 5 minutos de conversa, a gente já tava sabendo da minha vida e o que que eu fazia na faculdade. Inclusive, estou acompanhando ele, né? Sim, sim, assim, eu não sou nem aluno, né, ainda, e você já está me dando suporte, todo o suporte do mundo, eu achei isso incrível. Mas ela me perguntou o que eu fazia na faculdade eu tenho o software, né, eu tenho Revit na faculdade, e aí ela falou, não, porque estão precisando de Revit ali no estagiário de Revit ali no stand do lado. Aí já fomos lá, ela já me indicou, assim, de cara, e assim, eu estou no 5º período, assim, eu estava de fato ali não procurando um estágio, mas eu arrumei, então, é, assim, esse suporte, eu não tenho dúvidas de que de que tá muito presente, assim, eu não sou, assim, eu tô, assim, eu fiquei incrédulo, cara, é de verdade, assim, é uma oportunidade que eu não estava esperando, né? 5º período, assim, eu não tô, de fato, a Natália, não, porque você já faz isso, já temos que fazer, já temos que ir lá te apresentar e tal, me apresentou pro CEO da empresa, me apresentou lá para a equipe de BIM, né, o setor BIM da empresa, e assim, muito, muito incrível, cara, muito incrível mesmo. É isso que a gente faz, né? E o Yuri, que Verdade. ainda nem é nosso aluno, mas eu estou no pé Sim, dele, ele vai participar do próximo lançamento ali para aproveitar a condição. com certeza. E a gente já fez tudo isso por ele, né? E não é só eu, Natália, é o time. A Natália, obviamente, não é nada. A Natália tem um time que é o time que faz isso aqui funcionar. Eu sozinha não faço nada. Então, é exatamente essa abertura de porta que a gente sonha ali para os nossos alunos, né? E aí sempre vem um pessoal que chega na gente e fala assim: ah, mas estudar BIM é caro. Eu, pelo menos, investi muito para ser o que eu sou hoje. E aí, um dos principais focos também da Bimenta, além de estar ali lado a lado com o estudante, para ele se posicionar no mercado de trabalho, fazer isso que a gente fez com ele. Ai, gente, desculpa. Além de fazer isso que a gente fez com ele, de levar ele para o mercado de trabalho, de ser contratado, é que ele realmente possa bater no peito e falar assim: eu sou realmente especialista BIM, e ele ter um acesso a uma educação em conta. Porque hoje a gente oferece um curso de 280 horas, e aí eu vou compartilhar a tela aqui, se me permite, onde esse curso a gente aborda vários assuntos, lembrando que é a nível de graduação, a um custo muito mínimo. E tem gente que fala assim: nossa, mas as pós-graduações devem estar odiando. Eu falo: estão me odiando, estão batendo, estão me xingando, estão querendo até processar a Bimento por causa disso. Eu falo: para processar, não estou inferindo nenhuma lei, mas realmente o nosso foco foi trazer a educação de BIM de uma forma muito mais acessível, porque eu sei como é a vida do estudante. Eu já fui estudante, então era dinheiro contado todo mês, né? O estágio ali era para investir uma coisa e outra, e esse realmente é o nosso foco. E aí, como que a gente pensou nessa questão da construção na educação? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, Sim. Deixa eu só tirar um negócio aqui. Peraí. Como que a gente pensou nessa construção dessa educação? A gente fez esse círculo maior aqui, que é chamado de BIM University, onde tem um módulo geral que a gente vai realmente trazer aluno de engenharia e de arquitetura, onde eles vão trabalhar aqui pilar de política, de colaboração, vão passar por todos os projetos, né, a todas as áreas ali para conseguir fazer o seu primeiro projeto, vão avançar muito quesito de conteúdo de BIM, mas a questão técnica é a nível deles. Eu tenho um aluno, inclusive, que eu conversei semana passada com ele falou assim: Natália, eu aprendi mais no seu curso do que eu aprendi na faculdade. Porque o processo construtivo eu fui aprender no seu curso, eu não aprendi na faculdade. Então, a gente fez questão de ir passo a passo mesmo. Ele fala assim: é tanto detalhe que eu nunca vi um curso tão detalhista para me ensinar, para me entender o que eu estava fazendo. Eu saio de uma aula, eu falo assim: eu entendi o que esse professor me ensinou.
Então, a gente fez toda essa construção pensado neles, e assim que eles terminam toda essa parte do módulo geral, aí a gente faz uma divisão de acordo com a especialidade dele, de acordo com o curso que ele faz. Então, ele vai para arquitetura ou ele vai aqui para engenharia, e vai depender do curso que ele faz. Isso daqui foi pensado, a gente pensou, para demorar, foi construção disso tudo aqui, foi quase 2 anos, para a gente construir toda essa educação para eles. Por mais que esteja aqui, projeto sanitário, eles não vão entrar de cara no software. A gente vai explicar o que é um projeto sanitário, como que funciona esse trabalho, para daí entrar, como que ele vai importar sei lá, o modelo arquitetônico, como que ele vai georreferenciar esse projeto, como que ele vai analisar a compatibilização de tudo isso. Então, a gente faz todo esse trabalho aqui, para que ele saia realmente não só sabendo apertar botão, mas que ele saia realmente entendendo como, principalmente, esse fluxo de trabalho funciona. E aí a gente tem um módulo extra aqui, que a gente dá de brinde para os alunos, que é o módulo de processos BIM. Porque, assim, a gente quer mudar a cultura de que implantar BIM dentro de uma instituição ou dentro de uma empresa é só simplesmente colocar um software. Então, eles vão aprender, mesmo que seja de uma maneira inicial, eles vão ter acesso de como que um processo de implantação funciona, um plano de execução, um fluxo de trabalho. Eles vão sair dali, até o Yuri que foi lá no nosso stand, né, ele falou assim, eu vou sair do seu curso Manager. O que eu respondi para você? Ele tá aí Então, ainda? ela falou, não, BIM Manager, como é que você falou? A questão da diferença entre, o que você entende por BIM Manager. Aí eu falei, expliquei lá sobre o que mais ou menos seria a gerência entre projetos e tal. Ela falou, não, isso aí é coordenador BIM. Então eu até falei para ele, falei, cara, eu não vou te vender que você é um BIM Manager, né? Eu falei, porque você não sabe gestão de pessoas, você não sabe gestão de empresa, você não sabe Sim. gestão de equipe. Então, assim, eu vou ser bem sincera, você não sabe um BIM Manager, mas você sai realmente com um conteúdo que, se você se dedica ali, dizendo já poder ser um especialista BIM mesmo sendo estudante. A gente proporciona para esse estudante que ele consiga monetizar bem antes da faculdade, que ele consiga se posicionar no mercado de trabalho bem e, principalmente, que ele atenda essa demanda de mercado que a gente tem. Então, até projeto de infraestrutura aqui, ele vai aprender. Por mais que ele não trabalhe, a maioria vai para a construção civil, mas ele vai entender como que... Porque aqui é outra pegada. Eu fui muito da área da infraestrutura. O BIM aqui é 30 vezes mais complexo do que na construção civil. É 30 vezes mais difícil você encarar um ciclo da vida e calcular produtividade, colocar isso no projeto. Gente, aquilo ali é assim, de perder os cabelos. Estou mentindo, professora Rosângela. E a gente traz essa realidade para eles. E é o tipo são da coisa que distintos. não é todo software de orçamento que faz. Você tem que fazer na unha e lançar no software. Quando você pega o projeto bonito, né? Quando você não tem que arrumar o projeto ali no meio Exatamente, do quando caminho para deu chegar para tudo certo, você. né, Natália? Quando deu tudo certo. E aqui eu gosto de brincar com o nosso time, né? A gente ensina tudo errado para ensinar certo, né? Então a gente passa o projeto realmente entre uma matéria ou outra, sem estar com todas as informações, justamente para que o aluno tenha essa percepção de olhar e falar assim, poxa, faltou essa informação, isso aqui eu preciso resolver para conseguir tirar um orçamento, para fazer um planejamento bem feito. Então a gente tem sempre essa preocupação com o aluno de que ele realmente saia daqui fazendo o melhor investimento dele, e isso aqui traga um retorno de carreira para a vida dele. Bem resumido é isso, gente, para vocês conhecerem um pouquinho da Bimental. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Segue a gente lá no Instagram, ali você vai encontrar muito mais informações de cada etapa desse curso. Aqui abaixo, eu posso até mandar esse documento, Rosane, se você quiser compartilhar com o pessoal. Tem toda aqui a carinha do nosso time, né? Quem faz parte. Eu trago nesse documento detalhes. Peraí, só um pouquinho aqui, ó. Eu trago detalhes aqui de cada módulo, o que vai ser feito. Eles vão, inclusive, falar sobre realidade virtual. Os nossos alunos do próximo lançamento, vou ter que falar, né? Eles vão ganhar aquele óculos VR também no ato da matrícula, para eles aprenderem, começar a levar a tecnologia para o dia a dia ali dentro da faculdade, vai fazer esse acompanhamento deles no mercado de trabalho. Tem bastante coisa aqui para conseguir aprender.
Inclusive, a gente está fazendo uma parceria com uma faculdade para que o aluno que queira aproveitar isso aqui como uma pós-graduação, ele consiga se matricular numa faculdade, fazer o TCC e sair com certificado de pós também. Aí, é um projeto futuro que está em andamento. É Muito isso, bom. gente. Falei demais. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe bem resumido aqui, que a Abimentor é muito mais do que isso, né? Espero que vocês tenham gostado. O Yuri que conheceu um pouquinho mais aí da gente também. Viveu uma experiência bem legal. E que vocês tenham gostado.